Amém? Sente um pouquinho. Pessoal, a Bíblia diz que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. Se a Bíblia diz que Deus sacrificou o Cordeiro antes da fundação do mundo, nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. E Deus já havia preparado a salvação, que é a graça, antes do pecado. Certo? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito. Unigênito é o quê? Primeiro, seu único filho, primeiro filho. Então ele foi sacrificado em prol aos nossos pecados. Para que eu e você, quando nós o recebêssemos, aceitássemos, crescêssemos nele como um Senhor e Salvador, nossos pecados seriam remidos pelo sangue do Cordeiro. Que foi isso que aconteceu na Páscoa, certo? Mas se nós olharmos para a Bíblia, Páscoa ela aconteceu muito antes da Páscoa que aconteceu em Êxodo. A primeira Páscoa ela aconteceu aonde, apóstolo? Você sabe o que aconteceu a primeira Páscoa? No Éden. Em Gênesis 1, quando que Adão e Eva pecaram, a Bíblia não deixa muito claro, mas a Bíblia diz assim que quando que o homem e a mulher viram que estavam nus e se esconderam, a Bíblia diz que Deus cobriu a nudez deles com peles, certo? Aqui nós vemos o primeiro sacrifício que Deus fez, aonde que ele exerceu do quê? De misericórdia. E nesse momento aonde foi também feito o quê? Um resgate. Por quê? Todo primogênito ele pertence ao Senhor, certo? A Bíblia diz isso, depois eu vou mostrar para vocês. E Adão e Eva, a sentença deles era o quê? A morte, por causa do pecado. Então aqui Deus faz a primeira Páscoa, onde que se manifesta a primeira ato de misericórdia, o ato da graça, que se você for ler o decorrer do texto, a Bíblia diz que Adão viveu, agora não me recordo a quantidade de anos que ainda ele viveu, mas ele viveu muitos anos depois. Então ele foi tirado do Éden. Deus havia feito o homem e posto o homem no Éden para cuidar o jardim de Deus, aonde que Deus todos os dias vinha, se relacionava com ele, aonde que o homem ele só tinha a função de zelar aquilo que Deus havia plantado no jardim. Porque quem fez toda a plantação, quem criou todos os animais, foi o próprio Deus. E aí, como servo, Adão tinha que obedecer às ordenanças de Deus. E aí Deus disse, olha, tudo que tem aqui no jardim é Deus, mas a primícia não toca. Que era a única árvore que Deus disse, não toca na árvore da primícia. E Adão foi lá e quis tocar na primícia de Deus. E aí vocês sabem que ele foi expulso, do jardim. E aí a partir desse momento ele precisou trabalhar. Com o seu suor, ele iria adquirir o seu sustento, ele iria adquirir o pão para se alimentar. A partir desse momento, a Bíblia diz que a terra, ela iria produzir espinhos, abrolhos, ela ia produzir ervas daninhas, certo? E todos esses espinhos, esses abrolhos, essas ervas daninhas, quando que nós olhamos para isso, nós levamos para algo físico, Nós levamos isso para algo material. Mas isso não é tão material, mas mais espiritual. Por quê, apóstolo? Porque a Bíblia também diz que Deus deu uma sentença para a serpente, que ela iria se alimentar do pó da terra. Que o pó da terra ia servir como alimento para a serpente. Certo? E eu já vou explicar para vocês e eu quero que vocês entendam. E aí Deus, ele tira eles do jardim, eles se relacionam, certo? E eles têm um filho chamado Caim. Quem foi o segundo? Abel. E aí, olhem só, isso que está vindo agora. Olhem só para a Bíblia. A Bíblia diz que, Gênesis 4, aqui mesmo, 4. Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concedeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei o Senhor um homem. Quem foi Caim? O primogênito de
Adão. Então Caim pertencia a quem? Porque se todo primogênito pertence a Deus, Caim pertencia a Deus. E Caim, ele estava fazendo qual função quando ele estava trabalhando lá? Ele estava fora da sua função como sacerdote. Porque todo primogênito, ele é consagrado para ser sacerdote, para trabalhar nos serviços em prol do Senhor. E aí, ao decorrer da história, a Bíblia diz assim, e deu à luz o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Abel foi o quê? Foi o quê? Abel, ele entendeu o propósito. Ele se tornou o quê? Um pastor. Ele se tornou alguém que estava fazendo serviço do Senhor. E aí a Bíblia continua dizendo e diz, olha, e aconteceu que a cabo de uns dias, o primogênito, né, que era Caim, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Olhem só, quando um primogênito ele está fora da sua posição, ele não consegue entender como as coisas de Deus elas são. Por quê? Esse primogênito, ele tinha que estar fazendo a função dentro do quê? Em prol do Senhor, em prol do reino, para vocês entenderem, para trazer o entendimento. Ele teria que estar trabalhando para o Senhor. Ele teria que estar focado nas coisas do reino. Só que como que ele estava focado na terra, trabalhando com as coisas do campo, com as coisas da terra, do dia a dia, ele não estava conectado com o céu. Então chegou um dia que eles decidiram trazer uma oferta para Deus. E aí ele pega ali qualquer coisa, olha, ele diz aqui ao cabo dos dias, Caim trouxe uma oferta, vou levar uma oferta ao Senhor. Vamos ler mais. Preste atenção aqui, Abel estava no serviço das coisas do Senhor. Então Abel, como que estava a serviço das coisas do Senhor? Ele sabia dos princípios que Deus havia estabelecido. Quem tinha passado as leis, quem tinha passado a Torá oral para os seus filhos, foi a Adão, porque Deus havia passado todas as ordenanças para Adão. E aí, porque como você acha que Abel sabia que ele tinha que consagrar todos os primogênitos das suas crias para o Senhor? Porque o seu pai, Adão, havia passado isso para ele como instrução. E ele estava em ofício da obra do Senhor, ele estava trabalhando, então ele estava atento daquilo que Deus estabeleceu. Por isso que diz, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Então Abel ele não trouxe uma ovelha, um filhote de ovelha para consagrar ao Senhor. Todos os primogênitos das suas crias, ele trouxe para o Senhor. E muito mais que suas crias ele trouxe. Ele trouxe também a gordura. Então, em outras palavras, para você entender o que Abel fez aqui, ele pegou o melhor do seu rebanho, a mais gorda, e também sacrificou a Deus. Então, ele não só sacrificou os primogênitos, certo? Mas ele sacrificou algo a mais ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus atentou, Deus olhou, Deus recebeu aquele ato que Abel fez. Certo? Preste atenção. Agora nós vamos para um outro versículo. Mas Caim, e para a sua oferta Deus não atentou. E olha o que uma pessoa que ela não está alinhada com as coisas da palavra, que ela está fora do alinhamento de Deus, o que acontece com ela? E aí a Bíblia diz que Caim irou-se fortemente e desceu-lhe o semblante. Ficou? Como que é a expressão quando nós estamos pregando aqui e nós enxergamos todo mundo, quando tu está pregando e alguém não gosta, eles fecham o rosto, né? E aí aconteceu isso, porque Caim, ele estava fora do propósito, ele estava agindo das suas próprias... Você lembra que eu falei dos 7 ismos, né? Ele estava fazendo o seu achismo.
da maneira que ele estava querendo fazer um sacrifício ao Senhor. E aí ele foi lá e ele trouxe uma oferta qualquer a Deus, fora do tempo. Existe tempo para todas as coisas, a Bíblia diz. E Abel, que estava conectado com as coisas de Deus, ele sabia que havia um tempo onde ele tinha que trazer todos os primogênitos para o Senhor, porque Deus estabeleceu essa ordem: todo primogênito é meu. Olha quando nós vamos lá para Êxodo, Deus dá a ordem para Moisés que eles deviam consagrar todos os primogênitos para Deus. Êxodo 13, bota no 1 para nós lermos, que daí vamos entender. Então Deus falou a Moisés dizendo, quem falou a Moisés? Quem falou a Moisés? Deus. Santifica todo primogênito. Então entenda isso, olha só. Então, qual foi a ordem que Deus deu para Moisés? Todos os animais, todos os homens, todo aquele que nasce por primeiro é meu. Você precisa santificar a Deus. Essa lei, ela não foi dada aqui, ela foi dada ainda lá no Éden. Por isso que Abel, ele sabia que ele precisava sacrificar todos os primogênitos para Deus. Isso aqui é uma lei que Deus estabeleceu. É uma ordem que o mundo espiritual obedece até os dias de hoje. Só que se nós formos ler a Bíblia, nós não vemos Caim fazendo o serviço sacerdotal, porque todos esses primogênitos, tanto animais como homens, dos filhos de Israel, eles deviam servir exclusivamente a serviço do templo, exclusivamente a serviço das coisas de Deus. Eles não podiam se envolver com o serviço secular, eles não podiam fazer outro serviço, eles eram exclusivos para ser levitas, ser pastores, cuidar da limpeza, cuidar dos sacrifícios, cuidar de todo o trabalho que o templo necessitava. Eram as pessoas que zelavam pelas coisas do templo. Então por isso que Deus dá essa ordem depois lá em Êxodo para Moisés, o povo, você entende que o povo ficou 400 anos escravos, então eles tinham perdido todas as leis, eles tinham perdido todos os princípios. Eles haviam esquecido porque moraram 400 anos no Egito, né? Como escravos. Então eles perderam todos esses princípios de servir a Deus. E aí quando que Deus leva eles de volta para a presença onde que Moisés resgatou eles, a primeira ordem que Deus dá, ele diz o quê? Santifica todo primogênito para mim, porque essa lei havia sido dada lá atrás. Então por isso que Abel sabia que ele precisava sacrificar todo primogênito para Deus. Mas Caim, ele não obedeceu essa regra. Então quando que nós não obedecemos essa regra, nós estamos indo contra o quê? As leis que Deus estabeleceu. E toda vez que nós vamos contra uma lei que Deus estabeleceu, acontece aquilo que aconteceu com Caim. Nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos nos mover dessa mesma forma, certo? Só que as pessoas, elas acabam agindo pelo seu próprio achismo, e elas acabam fazendo para Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, e aí Deus não recebe, porque se volta lá, olha o que Deus diz para Caim. E o Senhor disse a Caim: por que tu te irritaste? Por que descaiu o teu semblante? Deus fez duas perguntas para ele. Sabes? Então o que Deus está dizendo para Caim aqui? Caim, se tu fizer bem como a lei ordena, como que eu ordenei, tudo que você for fazer, eu irei receber. Se você se mover da forma que eu estabeleci, todos os teus sacrifícios, tuas ofertas, eu irei recebê-las. Estão entendendo? E é isso que acontece com muitas pessoas. Elas não conseguem ver a Bíblia como algo beneficiador. Elas leem a lei de Deus, a palavra de Deus, como algo que é para destruí-las, para prejudicá-las. E aí quando uma pessoa ela começa a olhar a palavra de Deus por esse sentido, ela acaba cometendo o mesmo
ato que Caim cometeu. Olha o que Caim fez. Tem muitos Caim dentro da igreja matando os irmãos Abel. Porque eles veem o irmão Abel agindo conforme a palavra de Deus. E aí eles veem Deus recebendo as coisas de fulano, do meu irmão, e não recebendo as minhas coisas. Não recebendo as minhas ofertas, não recebendo os meus atos. E eu vou dizer algo para você. Em toda a Bíblia, nós não encontramos nenhum momento onde que Adão resgatou Caim, como ele sendo primogênito. Nós não vemos esse sacrifício sendo feito. E quando uma pessoa ela não é resgatada, porque todo primogênito ele pode ser resgatado, já vou chegar lá, tá? Mas quando uma pessoa ela é resgatada, e a partir desse momento que ela é resgatada, ela sai do compromisso de servir no templo, de se dedicar às coisas do céu, ela pode trabalhar em serviços seculares. Estou entendendo? Abel recebeu, ele se posicionou numa posição, ele recebeu algo espiritual sobre a vida dele, porque o irmão dele havia rejeitado o chamado de Deus na vida. Por isso que Abel se tornou pastor. E por isso que aquilo que Abel fez foi aceito. Os animais deles eram o quê? Gordos. Ele trouxe todas as primícias dos seus animais e Deus aceitou a primícia. E Deus disse, olha, se tu proceder da maneira correta, certa, eu irei receber também os teus sacrifícios. Aí nós vamos lá para Números 3, para mim encurtar, porque nós não temos muito tempo. Deus dá essa ordenança para o povo de Israel, que eu acabei de ler para vocês em Gênesis, que Deus disse para Moisés, ó, separa todo primogênito para mim. Certo? E Deus estabeleceu todo o povo de Israel como todos os primogênitos que eles deviam trabalhar para Deus. E aí nós sabemos que aconteceu algo nisso. O que aconteceu, apóstolo? Moisés vai 40 dias e 40 noites no monte orar a Deus, buscar a presença de Deus, buscar a comunhão com o Senhor. Quando que ele desce, ele escuta um griteiro lá, uma festa, um alvoroço. E o que o povo de Israel estava fazendo? Havia construído um ídolo, haviam construído um bezerro de ouro, e eles haviam o quê? Pecado. Das 12 tribos, 11 estavam envolvidos nessa cerimônia do pecado. Estavam lá fazendo essa construção do bezerro de ouro, estavam lá fazendo a festa, 11 das 12 tribos. Mas uma tribo, ela não participou dessa idolatria, desse pecado. E aí, como que as 12 tribos pecaram, elas não podiam mais ser sacerdócio, trabalhar no serviço sacerdotal, trabalhar no serviço do templo, trabalhar no serviço do tabernáculo. E aí Deus chama Moisés e diz, olha, bom, já que esse povo pecou, nós temos que substituir esse povo que pecou. Eles não podem. Então vamos substituir pela tribo de Levi, porque foi a única tribo que não pecou. E aí então Deus diz o quê? Pega e conta todos os primogênitos de Israel, certo? Tudo aquilo que ia ser consagrado a mim, e nós vamos substituir um pelo outro. Vamos pegar todo o povo da tribo de Levi e substituir pelo povo que pecou. E aí aqui em Números 3:12. Vamos ler ainda. Porque todo primogênito é de quem? Ele é de Deus. Vamos lá.
Preste atenção, Deus diz o quê, ó? Porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido todo primogênito na terra do Egito. O que aconteceu lá? A Bíblia diz, e naquela noite, todo primogênito iria morrer. Todo, até mesmo de Israel, iria morrer. O povo de Deus. Mas como eles tinham o sangue que eles haviam a marca, o registro que naquela casa havia acontecido uma morte, a morte já havia acontecido naquele lugar. Então a morte, quando ela chegasse, enviada por Deus, ela ia fazer o quê? Porque Pessa significa o quê? Passar por cima. Então a morte chegava naquelas casas e via o sangue de um cordeiro, ela passava por cima. O primogênito daquela casa não morreria. Mas aonde não encontrou sangue, o que aconteceu? Morte. Porque todo primogênito ele seria de Deus. Só que naquele povo, eles não serviam a Deus. Eles estavam fora do serviço de Deus, porque até todo ser humano foi criado por Deus. Então, se a lei era que todo primogênito fosse de Deus, todos são povo de Deus. Só que o problema é que aqui que está um problema. Quando que nós não conhecemos a palavra, a Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas, elas estão no Egito. E aí todo o primogênito, ele é o quê? Ferido, atacado. Você pode fazer uma observação na sua casa, ou pessoas que vocês conhecem, que toda pessoa que ela é primogênita é o pior da família. Não é? É o mais que dá problema, é o mais que tem enfermidades, é o mais que não é bem sucedido nos negócios. Anda em círculos. Passa necessidades, vai ter aqui fazer um negócio e não consegue, quebra, vai falência. Em todos os casamentos não dão certo. Todo primogênito, por causa dessa lei. Porque o primogênito, ele está fora do seu propósito, fora do seu lugar. Então talvez o teu pai, a tua mãe, eles são primogênitos. E aí eles passam muitas dificuldades, eles não conseguem romper, casamento, finanças, doenças. Talvez teus avós eram primogênitos, talvez você é um primogênito. Ou talvez você tenha um filho primogênito. E toda pessoa que ela está debaixo dessa lei, e ela não entende ou não conhece, a lei ela está aí, ela serve para quem crê e para quem não crê. E eu estou pregando para quem quer sair debaixo dessa situação e começar a se mover de uma outra forma. Por isso que o portal de Pessa é um portal onde que nós estamos entrando em 12 meses, né, no novo ano espiritual. 12 meses que começaram agora esses dias, né, espiritualmente falando. E por que agora, no 14º dia, aonde que foi que morreu todo o primogênito do Egito, e também aonde que teve o quê? Uma libertação de todo o primogênito também. Porque houve um sacrifício. Não estou falando de salvação, tá? Porque a salvação nós temos um sacrifício que ele supera todos os sacrifícios, que é Cristo. Foi ele que foi crucificado, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Mas aqui eu estou falando de primogenitura. Para resolver a vida de pessoas, porque elas estão servindo a Deus, elas estão na presença de Deus, e tem pessoas que ainda não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem... estão sempre andando em círculos, como o apóstolo falou agora há pouco. Então aqui esse povo, quando que eles sacrificaram, lá no Egito, eles sacrificaram um cordeiro. O que aconteceu? Além de receberem uma libertação naquela noite, a Bíblia diz que eles saíram enriquecidos do Egito. O que estava retendo as finanças deles? Eles estavam fora do propósito. Eles estavam retendo aquilo que era de Deus. O Egito estava retendo aquilo que era de Deus. Porque se você procurar ali, está escrito em um versículo, Êxodo, se não me falha a memória, que Deus diz que ele iria resgatar o seu primogênito no Egito. Quem era o primogênito de Deus? Quem era Israel?
Para você entender, Deus chama Abraão. Abraão vai e sacrifica Isaac. E Isaac não é sacrificado. Você sabe disso? Deus provê o quê? Um cordeiro. Naquele momento do sacrifício, Deus traz uma providência, traz um cordeiro. Só que então, a partir daquele momento, toda a linhagem de Isaac, ela fica debaixo do governo de quem? De Deus. Porque era para Isaac ter morrido. E Deus provém um cordeiro no lugar de Isaac, e Deus se torna dono de Isaac. Agora, todos os filhos que Isaac gerar, eles são de quem? De Deus. E aí Isaac gera quem? Jacó. E Jacó se torna quem? Israel. E Jacó gera quem? José. E José vai para onde? O Egito. E você está entendendo que são toda a linhagem de Deus? Então, como que Deus tomou posse, se tornou dono do primogênito de Abraão, que era Isaac? Tudo aquilo que vinha após Isaac também é propriedade de Deus. Se você comprar um animal, para você entender, você se torna proprietário daquele animal. Você leva aquele animal para sua casa. E se aquele animal der crias, ele é do antigo dono ou as crias elas são suas? As crias elas são suas ou elas são do antigo dono? Suas. Então, para você entender como que Deus se tornou, aqui está escrito, então dirás ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito. Então, quando que Deus resgatou Isaac lá, que ele tinha que ser sacrificado, ele se tornou propriedade de Deus. Por isso que Isaac ele se tornou um sacerdote. Abraão falece, o sacerdócio ele passa para Isaac. Estão entendendo? Isaac, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi o primogênito, ele vendeu a primogenitura, era para ser Esaú, o filho queria exercer o sacerdócio dentro de casa, né? Mas Esaú, por ser um homem não temente, ele acaba vendendo a sua primogenitura para Jacó. Jacó toma posse da primogenitura, Jacó se torna Israel, e assim dá continuidade àquilo que Deus havia conquistado através de Abraão. Estão entendendo? Eu sei que é difícil entender. E aí, só que quem se apossou do primogênito de Deus? O Egito. Se apropriou de algo que não era seu. Faraó se apropriou de algo que não era propriedade sua. E é isso que acontece quando que um primogênito ele está fora do lugar. Quando que alguém se apropria de algo que não é seu, cedo ou tarde, o proprietário vai vir buscar. E o problema é que quando que o dono vier buscar, a Bíblia diz que Deus foi e tirou o seu primogênito de lá com a mão forte. Veio a mão pesada de Deus sobre o faraó. Por isso que nós vemos que Deus destruiu todos os primogênitos de faraó. Todos foram destruídos. Por quê? Porque eles haviam se apropriado de algo que não era deles. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Quando é que um primogênito ele está no lugar errado, ele está fora da sua posição, aqueles primogênitos deviam estar servindo ao Senhor. Eles estavam servindo a quem? A terra. Faraó. Eles estavam trabalhando para as coisas da terra. Eles não estavam fazendo aquilo que Deus havia chamado eles para fazer. E então o que aconteceu? Eles tinham se tornado escravos. Eles estavam sofrendo, eles estavam apanhando. E cedo ou tarde Deus vai vir requerer aquilo que é seu. Então você, pai e mãe, que está se apossando daquilo que é Deus, cuidado, né? Levando o teu filho para trabalhar para Faraó, cuidado, porque uma hora a mão forte do Senhor pode vir requerer aquilo que é seu, porque seu primogênito é de Deus, é de Deus. Sim, Êxodo 13, do 11 até o 15.
E também acontecerá que quando o Senhor te ouvir, e tá, eu ia chegar depois aí, volta lá. Agora, vamos lá. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará com um cordeiro. E se não o resgatar, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos, Deus está dizendo que todo primogênito ele pode ser resgatado. Aqui nós vemos os primogênitos de Israel sendo resgatados por um cordeiro. E quando que uma pessoa ela é resgatada, ela faz o quê? Ela não precisa mais ter esse compromisso de servir no altar, de servir as coisas de Deus. Ela pode trabalhar nos seus negócios seculares. Ela pode viver a sua vida secular. Ela pode fazer aquilo que ela bem entender. Se ela decidir ser serviço ao Senhor, ela vai servir só ao Senhor. Se ela quiser ser um empresário, se ela quiser fazer aquilo que ela bem entender, ela faz, porque esse peso não vai mais estar sobre a vida dela, porque foi sacrificado algo no lugar. Estão entendendo? Foi, em outras palavras, para você compreender, foi dado algo em troca daquele primogênito. Só que quando que a criança nasce, ou algo surge, e a pessoa não faz essa troca, o que acontece? Essa pessoa que ela é primogênita, ela fica com uma obrigação. Ela tem que estar servindo no templo. E aí essa pessoa ela quer servir nas coisas seculares. E aí nada dá certo, porque ela está fora do seu propósito. Nada, parece que vai ter um passo e volta. Vai para frente e volta. Casamento não dá certo. Nada dá certo, porque ela está fora do seu propósito. Ela não prospera, em outras palavras. Em nada ela não prospera. Estão entendendo? Por que Deus orienta que eles sejam resgatados? E esse é um período onde esse portal de resgate de primogenitura, ele se abre. Mas apóstolo, eu não sou o primogênito da família. Mas o primogênito da tua casa, como ele é? Porque a Bíblia diz que através do primogênito, ele abençoa toda a casa. Quando o primogênito ele é liberado, ele vai abençoar toda a casa. Porque se o primogênito, qual era a lei que Deus havia estabelecido para o primogênito? Que ele governaria sobre a casa, que ele cuidaria da herança dos pais, ele receberia a parte maior, porque ele seria aquele que iria administrar e dar continuidade àquilo que o pai estabeleceu. Só que agora o seu primogênito, ele está debaixo de uma desobediência, ele não vai conseguir prosperar, ele não vai conseguir ter sucesso, êxito naquilo que ele está praticando, fazendo. E aí, consequentemente, todos que estão abaixo dele também vão ser prejudicados. Sabia? Talvez você tenha um ministério e o primogênito está te atrapalhando. Talvez o primogênito está lá e ele está denegrindo a imagem da família. Porque aquilo que ele faz, nada dá certo. Talvez o primogênito está lá e está tudo... nunca está sempre endividado, não está conseguindo prosperar, vai até aqui, vai até ali, tenta algo e começa e depois não consegue terminar. Todas essas coisas negativas, porque ele está preso a uma lei que Deus havia ordenado que ele devia ser exclusivo para as coisas do reino. E aí quando que nós nos posicionamos, você pode se posicionar para fazer um resgate para um primogênito da sua família. Você pode resgatar alguém da sua família. Não estou dizendo resgatar para aquela pessoa que seja salva, tá? Estou dizendo para que você resgate ela, para que daqui a pouco ela entenda que ela precisa voltar para Cristo. Porque todo primogênito que não for resgatado se torna um Caim. Desobediência, orgulhoso,
quer fazer do seu jeito, cheio de isma, né? Ismo. Você conhece algum primogênito? Como eles são? Quem é primogênito aqui? Primogênito é todo aquele que nasce por primeiro, tá? Da mãe, não do pai. É da mãe, aquele que abre a madre. Nós acabamos de ler lá atrás. Sabe o que é madre, né? Primeiro da mãe. Como você é? Como você está sendo nos seus negócios? Como você está sendo na sua vida financeira? Como você está sendo na sua vida espiritual também? Porque nem a vida espiritual não funciona. Porque tu tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. Não avança. Agora te faço uma pergunta. Teu pai ou tua mãe, eles eram primogênitos dentro da tua casa? Quem tinha pai ou mãe primogênitos aí? Como eles são? Como é a vida financeira deles? Como é a vida conjugal deles? Como é as coisas que eles administram? Eu quero que você pare e faça uma avaliação de como que é todo primogênito. E também de pessoas que você não conhece, faça uma avaliação para ver como que é a vida deles. Você vai ver que todos os primogênitos, eles sofrem muito. Eles têm muitas dificuldades para romper. Então, por quê? Eles estão debaixo de desobediência, por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque essa lei, ela foi estabelecida para todo mundo. Todos. Todos. Quem crê e quem não crê. Então, quando uma pessoa ela faz esse resgate, você faz o resgate pelo teu filho, ou você faz esse resgate por um irmão teu, você está fazendo esse resgate, porque hoje um judeu, eles fazem esse resgate das crianças quando que elas nascem. Eles sabem dessa lei. Por isso que todos os judeus, eles são prósperos e são abençoados nos seus negócios. Porque eles fazem várias ofertas de purificação, vários resgates, porque eles entendem de toda a lei, né? E nós que somos pessoas que pouco conhecemos Bíblia e pouco se interessamos, né? Porque é isso que acontece. As pessoas, elas não estão interessadas em buscar dentro da lei para ajustar as coisas. Elas estão interessadas em fazer seus achismos. E aí se tornam Caim. Querem praticar da maneira que querem e Deus não aceita. Então tem muitas pessoas que são primogênitos aí querendo ofertar. Mas eu sou um dizimista, eu sou um ofertante e mesmo assim as coisas não dão certo. Por quê? Existe uma lei anterior do dízimo e da oferta que te impede de você ser abençoado, impede que você tenha sucesso nos seus negócios. Então você precisa entender, eu já usei esse exemplo, você tem um copo e você precisa fechar os furos embaixo antes de querer fechar os em cima. Porque não adianta fechar os em cima se os embaixo ainda estão abertos. Então essa aqui é uma lei primordial, é uma das primeiras leis que Deus estabelece. Porque não foi Deus que criou todas as coisas. E com Deus é maravilhoso. Deus cria tudo e Ele só pede 10%. Que seria o primeiro? Ele só te pede. Eu só quero um. O resto é tudo teu. Eu não sei quantas crias uma ovelha pode dar. Quantas crias um cavalo pode dar. Quantas crias uma mulher pode dar. Já ouvi várias. Mas Deus só te exige um. E a Bíblia diz que quando nós santificamos uma parte da massa, ela santifica todo o resto. Então, quando nós santificamos o primeiro para Deus, ou resgatamos, nós estamos abençoando todo o resto. Só que quando nós retemos o primeiro, nós estamos amaldiçoando todo o resto. Como amaldiçoando, apóstolo? Impedindo que aquilo que Deus tem liberado que passe para o resto. Então por isso que Deus estabeleceu, se vocês não querem trabalhar, Romanos 11:16, se vocês não querem trabalhar no serviço sacerdotal, não tem problema, só que eu quero. Deus estabelece, então sacrifique um cordeiro, e vocês serão livres para fazer aquilo que bem entenderem, e vocês serão abençoados. Se as primícias são santas,
Olha só, vem antes os ramos ou a raiz? Raiz. Surge sempre uma raiz. Só que é isso que você precisa entender. Então esse é o portal, aonde que nós viemos resgatar os nossos primogênitos. Primogênito da sua casa, primogênito dos teus filhos. Porque talvez tenha algo que está impedindo você de avançar, por causa desse bloqueio. E normalmente o primogênito que não é resgatado, ele se revolta muito contra Deus. Que Caim se revoltou contra quem? Deus. E Caim queria matar quem? O irmão sacerdote. E conseguiu. Porque ele se torna um instrumento das trevas. Porque ele está fora do propósito. E tudo aquilo que está fora do propósito não é usado por Deus. É usado pelas trevas. Se existe uma lei que Deus estabeleceu, que o primogênito ele é usado por Deus, quando que você está fora do propósito, você é usado por quem? Estão entendendo? E aí agora tem apóstolo. Então, esse é o portal do resgate. Peça é o portal do resgate da primogenitura. Muitas pessoas, eu sei que assim, o William falou, hoje ele me falou para mim, ontem não me recordo, que ano passado ele estava em casa orando e Deus disse para ele: leva uma oferta para a igreja, para resgate da filha dele que havia nascido. Ele nem sabia o que estava fazendo. E aí no ano passado nós estávamos aqui no portal de Peça, nós fizemos ofertas, apresentamos, eu não tinha todo esse conhecimento, tá pessoal? Mas agora que Deus está trazendo esse conhecimento. E desceu uma glória do Senhor sobrenatural, ficamos horas debaixo dessa glória aqui. Por quê? O portal se abriu. Abel, no momento que o portal se abriu, ele entrou. Caim, passando-se um tempo, ele quis trazer uma oferta fora do portal. E Deus disse: tu está fora. É a mesma coisa que você comemorar o seu aniversário um mês depois. Não tem graça, não é? Não tem sentido. Mas quando que nós fizemos as coisas no tempo que Deus estabeleceu, nós somos abençoados. E quando que nós fizemos as coisas da maneira que Deus estabeleceu, Deus recebe os nossos atos. Só que isso que você precisa entender. Certo? Então, voltando lá para Números, para vocês entenderem, olha só. E disse o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomará os levitas. Então o que Deus está dizendo? Conta lá, se tem 20 mil, tem um número exato aí, e aí toma 20 mil levitas e substitui. Tira fora esse povo que pecou e consagra 20 mil levitas no lugar dessas pessoas. Só que fazendo toda essa, aqui ó, eu sou o Senhor em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel. E os animais dos levitas, tanto homens como animais, tinham que fazer todo esse trabalho, entenderam? Porque quando que um homem, olha que importante ó, o povo de Israel havia pecado, todas as suas bênçãos, suas finanças tiveram que ser substituídas também. Está dizendo aqui ó, olha, lembra que o povo havia pecado, e daí o Deus diz o quê? No lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos primogênitos entre os animais dos filhos de Israel. Tanto animais como filhos precisaram ser substituídos. Tudo que era primogênito. Ok? Passa. Então Moisés contou, né? Com o Senhor ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles. Foram 20. Isso aí. Então, esse 22.273 eram quem? Povo de Israel. O povo que havia feito o bezerro de ouro, que havia pecado. Entenderam? E o Senhor dizendo a Moisés: toma agora
Qual que era o número? 22 mil? Então pega 22.273 da tribo de Levi, no lugar de todo o primogênito de Israel. Vamos lá. Agora pare e pensa comigo um minutinho antes de nós seguir. 22.300 e quantas? 22.273 pessoas trabalhando em serviço de Deus. Quem sustentava todo esse povo aí porque eles não podiam trabalhar nas roças? Tem noção? 22 mil pessoas trabalhando em pró serviço das coisas do tabernáculo. Esse povo comia, esse povo se vestia. Você tem noção? E Deus disse: pega todo esse povo, bota eles trabalhar para mim. Eles não podem fazer nenhum serviço secular. Eles são exclusivos meus. Então esse povo eles eram responsáveis na movimentação do templo, do tabernáculo. Esse povo eles eram responsáveis para fazer os sacrifícios para Deus. Esse povo eles eram responsáveis pela limpeza. Esse povo era responsável para cuidar. Esse povo era responsável para fazer adoração. Estão entendendo? Esse povo, eles não iam para a batalha. Eles eram o povo que estavam sempre em consagração, orando para Deus. Só que, vamos passar para frente. Para você entender aqui, 273, havia mais israelitas que levitas, da tribo de Levi. Então não tinha mais pessoas, faltou 273 levitas da tribo de Levi para compensar. Então nós estamos com mais primogênitos de Israel e menos levitas. Temos agora um problema aqui. Porque esses 273, eles precisam estar, eles são do Senhor. Eles precisam ser resgatados. E como que vão fazer? Então Deus traz aqui a solução. Olha só o que Deus diz. Entenderam aqui o que Deus disse então? Então você pega, você pega 60 gramas de prata com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas, certo? Então você pega esse valor em prata, certo? E você dará esse valor em prata para Arão. Quem que era Arão? Era o sacerdote estabelecido por Deus. Para quê? Para resgatar aqueles que são excedentes. Então ele tinha que pegar essa prata, levar para resgatar. Então esses 273, eles iam estar o quê? Fora do compromisso do trabalho do tabernáculo. Eles iriam estar livres. Entender? Então quando que alguém não quer ser substituído, tem uma maneira de ser feito um resgate. Quando que a pessoa não quiser estar debaixo desse compromisso, ela quiser viver uma vida secular e por suas próprias decisões servir ao Senhor ou não servir, tem uma forma de ser resgatado, através de um resgate. Apóstolo, é um cordeiro, é prata. Qual é o valor? O valor, eu te pergunto para você, qual é o valor que você está disposto a fazer para resgate? Porque é um cordeiro, daí as pessoas vão dizer, qual é um cordeiro? Cordeiro tem vários valores, mas eu estava hoje ouvindo uma pessoa ministrar sobre isso também, esses dias, e uns dizem um valor X, uns dizem um valor Y, né? Só que, vamos olhar para a Bíblia, quando que as pessoas sacrificaram. Abel, ele sacrificou as primícias, e mais algo, o melhor da sua. Então quando que nós fizemos algo de melhor,
certo? Isso ele se torna uma oferta de excelência. Que se você acha que a tua primogenitura vale aquele valor que você vai sacrificar? Vale aquele valor? É entre você e Deus, não é o sacerdote que vai estabelecer. Aqui Deus estabeleceu um padrão para ser resgatado. Mas lá atrás Deus pedia sempre o quê? Um cordeiro. O que é um cordeiro para você? Talvez para você um cordeiro é... sei lá. Porque tem pessoas que têm um iPhone de 10 mil reais e dá uma oferta sem pila. Tem um carro de 40, 50 mil reais e acha que um cordeiro é 100 reais. Não estou dizendo que é para você sacrificar o carro de 40, 50 mil reais, tá? Mas estou dizendo que eu acho que ficaria um pouco fora de contexto, né? De você dizer que 100 reais é um cordeiro, tendo um iPhone de 10 mil. Ou tendo um carro de 50 mil, ou tendo algo, sei lá. Então, o valor do cordeiro é você que tem que estipular, não sou eu. Porque um cordeiro é algo que te custa. É algo que você valoriza e dá valor, né? Então, isso é algo que cada um tem que botar na balança e orar ao Senhor. Não vamos nós estabelecer aquilo que você precisa fazer. Quando que Deus me pede algo, eu sei o que fazer. Eu procuro sempre me apresentar ao Senhor com excelência. Muitas vezes, eu raspo a raspa do tacho. Porque eu digo, Senhor, eu quero fazer o melhor. E muitas vezes. Só que isso é de cada um. Porque o trabalho do sacerdote é fazer o quê? É somente apresentar a Deus. Não é o sacerdote que diz se aceita ou não aceita. Eu vou apresentar ao Senhor. Traz essa oferta, você faz esse... E eu vou apresentar a Deus. Se Deus aceitar, Deus vai mostrar que aceitou. E se Deus não aceitar, Deus também vai mostrar que não aceitou. Porque aqui foi bem claro, Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Então, quando nós apresentamos algo para Deus e nós não sentimos nós não conseguimos sentir se Deus aceitou ou não, é porque realmente Deus não aceitou. Então, por isso que antes de você fazer algo, você precisa orar ao Senhor. Antes de você sacrificar algo, você precisa pedir para Deus o que precisa ser feito. E faça com excelência. Não faça como Caim. Caim trouxe uma oferta. Porque se tem vou fazer uma comparação para você entender. Você sabe por que Ananias e Safira morreram? Por quê? Porque um homem antes igual a Ananias e Safira, ele também tinha umas propriedades. E eram duas pessoas, vem cá. Vou usar esse exemplo, tá? Duas pessoas milionárias, que nem nós, amém? Esse povo é pouca fé, mas deixa para nós. Então a apóstola milionária, ela foi lá e vendeu uma grande propriedade e sacrificou todo o Senhor. Podem olhar lá, José. Ele vendeu a propriedade para Deus e entregou tudo para Deus como sacrifício. Aí vem o apóstolo, uau, vou fazer também. Pensa que nós estamos no mesmo nível, tá? Eu vendo a minha propriedade, e aí chega na hora de dar para Deus, porque eu estava no mesmo nível da pessoa, e eu vou sacrificar só a metade. A metade eu vou reter. O que aconteceu? Deus não recebeu a oferta deles. Acabaram morrendo. Toda vez que nós apresentamos algo para Deus que não é aceito, há morte. Caim sacrificou, não foi aceito, teve uma desgraça. Saul sacrificou, Deus não recebeu o sacrifício dele, teve desgraça. E assim, se você for ler na Bíblia, todas as pessoas que sacrificaram algo para Deus, que Deus não recebeu, sempre teve morte.
Então quando que nós, não sei qual que é a tua posição, qual que é a tua condição, mas quando que você vem o Guimo aqui, e ele tem 2, e ele sacrifica os 2, e você tem 2, e sacrifica um, e ele superou, aí ele vai te condenar. Entender? Não é pela quantidade, sim é pela intenção que está sendo feito. Estão entendendo? Então, assim que se descobre o cordeiro, assim que se descobre a oferta, quanto custa um rompimento? Quanto custa uma libertação? Quanto custa para você ser desatado? Ah, apóstolo, quero fazer para alguém da minha família. Tudo aquilo que você plantar, um dia certamente você irá colher, né? Se fizer para um irmão, por uma irmã, por alguém, por um pai, por uma mãe, por um filho, certamente tudo que você fará, tudo que tu deseja que façam para você, se você fizer, isso gera um crédito no mundo espiritual. E um dia isso vai estar ao teu favor. Amém?